Olá, amigos! Esta série de filmes que gravamos destina-se a registrar de maneira simples e informal alguns conceitos-chave da Aliança Espírita Evangélica. Portanto, dirige-se a pessoas que se interessam pela proposta da Aliança como um programa de ação do espiritismo religioso que pode contribuir significativamente para o progresso social. Verificar as diretrizes desse programa e como ele pode ser desenvolvido nos dias de hoje pelos centros espíritas é uma de suas finalidades. Além disso, as experiências e os depoimentos aqui apresentados podem ser úteis para os dirigentes e voluntários da Aliança. A formação de novas lideranças que levarão esse movimento além dos seus atuais contornos pressupõe clareza nos conceitos e fundamentos da Aliança, permitindo que nos unamos mais fortemente no ideal de confraternizar para melhor servir. E valemos-nos também do ensejo para saudar os velhos companheiros do período crucial de 1940 a 1950 da organização desta federação, bem como os que vieram depois e prosseguem até hoje lutando pela sua permanência e engrandecimento espiritual. E saudamos especialmente aos milhares de discípulos de Jesus que nesta fraternidade encontraram poderosos recursos de conhecimento e esperanças de redenção espiritual futura. Primeiramente, parece ser mais interessante, mais lógico falarmos um pouco sobre o conceito de fraternidade. A palavra, a raiz da palavra nos leva ao conceito de irmão, e o primeiro significado de fraternidade é o sentimento humano, o sentimento em que eu me sinto irmão de alguém. É claro que isso é uma coisa natural no meio familiar, porque quando pensamos nos nossos irmãos consanguíneos, quando nós pensamos nas pessoas que cresceram conosco, esse sentimento é forte, é natural, é alguma coisa que todos nós valorizamos como algo muito intenso. Agora, a questão é que, do ponto de vista religioso, nós podemos verificar que, para todas as religiões, praticamente sem exceção, pelo fato de nós termos um único Criador, isso nos torna irmãos. É alguma coisa que é racional, que é lógica, do ponto de vista de conceber o Criador e as criaturas, mas é alguma coisa que a gente não consegue ainda fazer sair simplesmente do campo do pensamento e que ele vá para o campo do sentimento. Então eu sinto meu irmão consanguíneo como alguém assim muito próximo, como alguém cujas alegrias são minhas, cujas tristezas também me afetam, mas a pessoa que eu sei que é meu irmão porque foi criado pelo mesmo Deus, eu ainda não consigo sentir com a mesma intensidade que eu sinto meu irmão consanguíneo. Então acho que esse é o desafio que nos leva a outro conceito. Fraternidade como um agrupamento de pessoas que se unem para um ideal, talvez para antecipar o futuro da humanidade, em que nós vamos nos sentir realmente irmãos uns dos outros. É difícil a gente fazer isso pelos estranhos, pelas pessoas que nós temos um relacionamento puramente mecânico. Agora, quando nós nos encontramos com pessoas que não são nossos irmãos consanguíneos, mas que têm afinidades, que gostam das coisas que nós gostamos, que pensam de uma maneira semelhante à que nós pensamos, começa a ficar mais fácil eu me aproximar, exercitar esse sentimento. Puxa, eu começo a me importar com ele, eu começo a sentir alegria quando ele sente, começo a me sentir incomodado quando ele é afetado por algum mal. Então, isso começa a criar um campo no meu íntimo de antecipar esse sentimento da fraternidade universal, de senti-lo realmente irmão, sentir as outras pessoas como meus irmãos. Creio que falar das fraternidades em geral, de uma fraternidade em especial, como nós vamos falar nessa gravação
sobre a fraternidade dos discípulos de Jesus, implica em nós pensarmos em o quanto nós nos sentimos irmãos realmente uns dos outros. Então, acho que é um primeiro conceito a ser abordado. E em seguida nós podemos pensar como é que esse conceito de sentir-se irmão se aplica à fraternidade ou às fraternidades das quais nós participamos ou que nós temos conhecimento. Falando de fraternidade, começamos a relembrar como assim foram percebidas as fraternidades. Lembrávamos de Edgar Morin que quando começava a observar os trabalhos de assistência espiritual, ele começou a observar grupos afins que se apresentavam, né, nos trabalhos, dando sustentação, dando fortalecimento aos trabalhos que ali se realizavam. E tempos depois, ele começou a sentir a presença dessas fraternidades que foram assim dando início então a um processo através da aproximação espiritual, de comunicações em grupos mediúnicos, da necessidade de se criar um programa que pudesse agilizar a evangelização, ou seja, buscasse conduzir a todos para o estudo do espiritismo religioso em nosso Brasil, como necessidade já observada no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Posteriormente, então, tivemos o início das escolas de aprendizes do Evangelho, um programa bem elaborado no sentido de canalizar a todos aqueles que ingressavam na escola para o que nós chamamos de um processo de iniciação espiritual. Então, através desse processo de iniciação espiritual, pudemos observar que nas escolas de aprendizes do Evangelho, então, deu-se início a um programa de estudo sistemático, o qual foi conduzindo aqueles adeptos, né, da escola, conduzidas na primeira turma pelo comandante Edgar Morin, e então chegando ao fim. Na verdade, o início da escola, da primeira turma, ou seja, da primeira aula, foi no dia 6 de maio de 1950. Posteriormente, então, com o término da escola de aprendizes do Evangelho, e com a proximidade das orientações recebidas por Edgar Morin, mais precisamente da Fraternidade do Trevo, e percebeu-se, então, Edgar Morin, a necessidade de continuidade, ou seja, de manter aqueles que estavam terminando a escola de aprendizes do Evangelho estimulados a dar sequência a essa iniciação espiritual, que tem como finalidade, na verdade, fazer com que, uma vez transformados os corações, uma vez abrandados os sentimentos dos adeptos das escolas de aprendizes do Evangelho, pudessem, ingressando, né, em uma fraternidade, darem sequência a esse trabalho da propagação do Evangelho. E foi assim, então, que nós tivemos, no dia 31 de maio de 1952, o que nós podemos chamar do início da Fraternidade dos Discípulos de Jesus. Já que nós estamos falando da Escola de Aprendizes do Evangelho, eu penso que há dois momentos muito importantes para a gente pontuar o surgimento da Fraternidade dos Discípulos de Jesus. O primeiro deles, nós podemos situar do ponto de vista cósmico, assim, que é o momento em que Jesus convidou o seu primeiro discípulo para trabalhar. Este convite abriu um precedente para que essas criaturas motivadas por um ideal mais profundo pudessem sair pelo mundo fazendo as pregações necessárias, podendo fazer todo aquele imenso trabalho que nós conhecemos que foram feitos. Do ponto de vista prático, a Fraternidade dos Discípulos de Jesus surgiu na primeira turma, ao final da primeira turma de Escola de Aprendizes, em 1952. E foi exatamente o momento em que o comandante Armon percebeu que existia ali a necessidade de levar aquelas criaturas que estavam na Escola de Aprendizes do Evangelho a uma vivência um pouco mais profunda do que aquela que fora obtida até aquele momento na Escola de Aprendizes. Isso nos lembra a questão do discípulo, como ele se diferencia dentro deste contexto que nós acabamos de dizer.
Nas escolas, o primeiro grau que nós identificamos no caminhar da criatura no processo de iniciação é o aluno que simplesmente participa das aulas, frequenta as aulas. E isso nós podemos identificar um número bastante grande de criaturas. Mais para frente na escola, que é um programa de comprometimento passo a passo, a criatura é convidada a dar um segundo passo, que além de frequentar, ou seja, adquirir os conhecimentos que a sua frequência permite, também fazer um processo de renovação e de melhoria íntima. Neste momento, essa pessoa assume um outro compromisso, que é o compromisso de se melhorar continuamente. E, segundo os nossos conceitos dentro da escola de aprendiz, se torna um aprendiz, entra no grau de aprendiz. Mais à frente, quando essa criatura, já fazendo um processo de melhoria, sabendo que o mundo se melhora a partir do que ela se melhora a si mesma, surge espontaneamente em todos os corações, mas a escola pontua, né? E convida essas mesmas pessoas a fazer um trabalho de serviço ao próximo. Nesse instante é que ele assume um compromisso perante si, perante a sua consciência, junto aos seus companheiros, de servir ao seu próximo, servindo a Jesus. E ingressa então no segundo grau, que nós chamamos o grau de servidor. Aí permanecerá por tanto quanto tempo ele assim o desejar, mesmo ao final da escola, com o compromisso de se melhorar continuamente, com o compromisso de servir a Jesus, servindo ao seu próximo. Porém, ao terminar a escola, surge um campo muito mais amplo dentro desse servir, né, que exigirá um outro grau de comprometimento, que é de propagar o Evangelho de Jesus. É essas pessoas que se comprometem a se melhorarem continuamente, a servirem ao próximo, servindo a Jesus, e a propagar através da sua vivência, né, tudo aquilo que Jesus espera de nós na renovação do mundo. Se eu não tivesse entrado para a FDJ, eu me sentiria, nesta encarnação, um filho de Deus, um discípulo de Jesus, limitado. O que me deu uma grandeza de sentir vibrações cósmicas é ter entrado, ter ingressado na FDJ, na Fraternidade dos Discípulos de Jesus. Se eu tivesse ficado só na escola de aprendiz do Evangelho, eu me sentiria como tendo perlustrado as cadeiras de uma escola, quase comum, igual a todas as outras. O que dá a grandeza da aliança, o que dá a grandeza da escola, o que dá a grandeza cósmica da pessoa se sentir inserido no cosmos divino, é a FDJ.